Bom, hoje eu quero contar aqui pra você um pouquinho da minha experiência com a lei da atração, como que eu usei, como que eu duvidei disso durante muito tempo e como que eu fiquei sem saber usar, perdida, e como que eu fui adaptando isso pra minha realidade. Hoje eu ensino mulheres, em especial mulheres casadas, a conseguirem atrair tudo que elas querem. Eu tenho um método chamado Mulher Fênix Rica e nesse método eu trago pra você como que eu, Flávia Mariano, que hoje vocês veem aqui e muitas vezes fica parecendo que eu sempre tive essa autoestima lá em cima, que eu sempre tive o que eu queria, e não foi sempre assim. Eu nasci na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e eu nasci numa família muito humilde, muito pobre, palavra pobre. E a minha mãe conseguiu ainda ser a mais pobre de todas as irmãs dela. Então, nós éramos realmente, assim, as que estavam sempre recebendo ajudas, que estavam sempre naquela posição de receber alguma coisa de alguém. Ela era uma pessoa muito esforçada, talvez fosse a pessoa mais esforçada de todas as irmãs, e mesmo assim ela era a que menos conseguia conquistar as coisas. Eu não sabia daquilo, eu não imaginava nunca na vida que aquilo ia estar dentro de mim, ali na minha pele, e que eu ia levar isso pro restante da minha vida, e que isso influenciaria tanto na minha maneira de enxergar a questão financeira, a questão do dinheiro. E o que aconteceu foi que quando eu conheci a lei da atração, foi uma coisa que realmente, assim, eu pensei, gente, isso não funciona, não vai funcionar. Porque eu nasci humilde, olha pra mim, eu sou baixinha, eu tenho quadril largo, eu não sou bonita, né? Na época eu não me achava nem um pouco bonita. Então, assim, eu não imaginava que aquilo fosse realmente funcionar pra mim, porque o meu maior foco era na minha realidade, no que eu tinha vivido, no que eu estava ali vendo, enxergando. E quando eu consegui mudar a minha maneira de me enxergar, realmente as coisas começaram a modificar. Eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Eu tenho um livro que chama Minha Mãe Me Ensinou a Sonhar. Que nesse livro eu falo exatamente isso que eu tô falando pra vocês, né? Que eu não era modelo, eu não era jogadora de futebol. Então, assim, as oportunidades que eu tinha pra ser rica, essas oportunidades no meu campo de entendimento, elas não existiam pra mim. E uma vez que não existiam pra mim, eu também não serviria pra mim. Então, também, o pote de ouro não estava reservado pra mim. E a vida foi passando, as coisas foram acontecendo. Eu entrei num relacionamento muito conturbado. Então, a minha vida profissional, a minha vida financeira, tudo foi realmente piorando. E mal sabia eu que dentro de mim, eu achava, em algum lugar aqui dentro de mim, eu achava aquilo natural. Porque eu tinha a crença de que os homens eram difíceis, de que o homem realmente não valia nada, que eu tinha que ficar sempre atenta. E no financeiro, eu também tinha algumas crenças. A crença de que eu só conseguiria enriquecer se eu conseguisse um marido rico, porque aquelas minhas chances lá, ser jogador de futebol, cantora, o que quer que seja, elas não existiam. Né? Então era essa, ou era eu trabalhar muito e me conformar com uma vida mediana, que pra mim era mediana. E uma coisa que eu fazia, que realmente assim bloqueava 100%, só depois eu fui entender isso. Qualquer tipo de aproximação da abundância é que eu olhava para os outros com muita inveja. Então eu olhava para as outras pessoas como se elas tivessem sempre muito mais do que eu. E eu ficava buscando qual era o direito delas de ter aquilo ali, porque eu precisava justificar para mim. Eu pensava assim, não, é porque aquela ali nasceu numa família rica, não, é porque aquela ali é bonita, não, é porque aquela ali deu sorte, porque quando não tinha mais o que falar, deu sorte. E aí eu comecei a construir todas as explicações na minha cabeça. E quando, claro, eu dei de cara com essa questão de atrair o que você quer, mudança de crença, mudança da sua maneira de enxergar o que aconteceu, mudança aí de ressignificar o que aconteceu, criar novas crenças na sua mente, quando isso tudo começou a chegar pra mim, é claro que parecia muito distante, parecia muito estranho, porque não faz o menor sentido, né? E eu lembro que eu sempre passava, assim, pelos prédios na Zona Sul do Rio, e eu pensava, gente, nunca na vida que eu vou, imagina, ficar num hotel desse, ter um apartamento aqui,
excluir, nunca. Isso pra mim era completamente fora de cogitação. Eu já tinha excluído. E aí você consegue perceber como eu já tinha excluído isso da minha vida, eu não buscava caminhos para que isso acontecesse. Quando eu entendi que o caminho era eu ter duas atitudes, tudo se transformou. Um portal abriu. Porque a primeira atitude era eu entender que eu estava olhando para mim com os olhos dos homens e não com os olhos de Deus. Deus criou todos nós iguais. Deus olhou pra gente e falou assim, ó, vocês vão nascer tudo igual, vocês vão morrer tudo igual. Quando eu tive esse entendimento, tudo mudou. Porque eu comecei a enxergar as pessoas que tinham vencido, tinham chegado onde queriam, estavam em contato com a prosperidade, apesar de não serem cantora, atriz, enfim, o que quer que seja. E aí eu comecei a enxergar essas pessoas, e aí eu comecei a mudar as minhas crenças. Você consegue perceber a história da grávida, né? Se você anda pela rua, você não vai ver ninguém grávida, né? Vai ter uma ou outra. Mas quando você engravida, você enxerga um monte de grávida. Você vai pra Paris, você começa a enxergar um monte de coisa sobre Paris na rua. Você começa a ter uma percepção, uma clareza maior. Então você começa a atrair o seu olhar. Não que as coisas vão vir, mas é que você começa a enxergar o que você não se permitia enxergar. Por causa da sua infância, por causa dos seus fracassos, por causa das suas tentativas que não deram certo. Enfim, por um monte de coisa, por crenças que seus pais colocaram. Nós direcionamos o nosso olhar para o que vão plantando dentro da gente. E a grande segunda mudança que eu fiz foi entender quanto a minha autoestima estava comandando a prosperidade. É por isso que lá dentro do Mulher Fênix Rica, eu falo muito sobre como que recuperar a minha autoestima fez toda a diferença. Porque eu comecei a realmente olhar para mim como uma pessoa merecedora. Não mais olhar para mim como aquela pessoa que eu criticava o tempo inteiro, tá vendo? Eu podia ter aproveitado aquela oportunidade lá atrás. Não, eu podia tal coisa. Eu me massacrava. Eu o tempo todo ficava criticando a mim mesma, lembrando de tudo o que eu deixei de aproveitar, tudo que eu deixei passar. Então, enquanto eu não recuperei a minha autoestima, eu não consegui realmente atrair essa prosperidade. Então você entendeu? Nada acontece por acaso. É importante que você tenha clareza do que está sendo falado aqui, porque para nós mulheres não é tão fácil a gente se sentir merecedora dessa prosperidade, porque a gente olha muitas vezes no espelho e fala assim: ah, imagina, com essa cara aqui ninguém vai me empregar. Não, imagina, do jeito que eu tô velha, ninguém vai me dar uma promoção no trabalho. Ah, não, imagina, eu não estudei o mesmo tanto que fulano estudou, então ele que vai ganhar esse emprego. Não, imagina eu ter direito a um carro desse. Não, imagina, não, menina, vamos lá na outra concessionária ali, porque essa aqui não é pra mim, não. E aí a gente começa a usar palavras negativas, como quem me dera, isso não é pra mim, isso é coisa de rico. Às vezes eu até brinco nos meus vídeos, falo coisa de rico, porque a gente mesmo já determinou que aquilo não é pra gente. Eu não vou nem pensar nisso para eu não me frustrar. Então é importantíssimo que você trabalhe suas crenças, mas acima de tudo, que você recupere a sua autoestima de uma maneira que você olhe para você com os olhos de Deus, mostrando para você que você é igual a todo mundo. E aí você muda o seu ponto de partida na vida. Você, ao invés de achar que você tá saindo daqui e aquela pessoa que nasceu linda, que nasceu herdeira, ou que nasceu, sei lá, super inteligente, ela tá partindo daqui. Não, todos nós partimos do mesmo lugar. Todos nós estamos partindo do mesmo lugar. Eu sei que é super difícil, né? A gente ouvir isso e assimilar, e pra mim sempre foi muito difícil, mas é o que eu busco ensinar, porque pra mim o mundo é próspero, o mundo é abundante. Antes eu enxergava o mundo com uma escassez gigante e não há necessidade de você fazer isso. A gente tem medo de se frustrar. E aí, por ter medo de se frustrar, a gente simplesmente não atrai o que a gente quer. O famoso quanto mais alto você sobe, maior vai ser a queda. Isso, infelizmente, é algo que te prende a uma realidade que ela é criada. Cria a sua nova realidade. Comece fazendo esse pequeno exercício de encontrar caminhos. Você precisa trocar a sua palavra aí de quem me dera, esse tipo de coisa, por como vou conseguir. Mas isso é assunto para muitos vídeos. Tem vídeos novos aqui no canal, de domingo a quinta-feira, às 3h30 da tarde. Mas eu quero te convidar para conhecer o Mulher Fênix
rica. Não atrase mais a sua prosperidade. Não fique mais nessa escassez, porque você não nasceu para isso. Você nasceu para ter vida em abundância, você nasceu para ter abundância na sua vida. Eu acredito nisso, tanto que eu tô aqui para ensinar para você. Eu sei que às vezes é difícil a gente acreditar, mas pode acreditar em mim. Eu realmente achava que, olha, se você conhecer a minha história, você cai para trás. E ainda assim, eu tô aqui para te mostrar que é possível. Então, um beijo enorme para você. Fique com Deus. Nunca desista dos seus sonhos, ó. E vem ser uma mulher fênix riquíssima.